Bom, boa noite a todos. Desculpe o pequeno atraso e o pequeno inconveniente técnico, mas vamos lá, né? A Ana estava falando com o pessoal lá do YouTube. Eu lamento que não deu certo, mas a gente não pode se atrasar mais aqui com as pessoas que já estão aqui dentro, tá bom? Bom, hoje é um tema bastante importante, né? Na realidade, é o tema principal, na minha opinião, né? Dentro da Atomy, é a razão do sucesso da Atomy em todo mundo, é a razão da permanência da Atomy todos esses anos, e vocês já vão entender por quê, e o que isso tem a ver com a gente, e por que estamos adotando esse tema rocha sobre rocha, o que isso significa. Bom, primeiro ponto, a gente vai falar muito de conceitos abstratos, conceitos filosóficos, tá? Na noite de hoje, que são a base fundamental em que a Atomy está sendo construída. E por que a Atomy é essa rocha? Como foi que ela construiu essa rocha a nível global, tá? Então, a primeira ideia aqui em relação à razão social é pessoa física e pessoa jurídica, né? Quando a gente fala razão social, é importante refletir sobre essa palavra, razão social. A razão de ser, por que você existe, qual é a sua função social. Toda empresa, ela cumpre com um dever, ela tem uma razão de ser, né? Uma função social, ela cumpre com um objetivo de transformação, de mudança, de levar informação, levar transformação, não importa qual seja a empresa, ela cumpre com uma função. E quando você fala de pessoa física e pessoa jurídica, é preciso entender que a pessoa física, ela tem as suas necessidades. Você precisa se alimentar bem, você precisa ter saúde, você precisa ter abrigo, você precisa ter amigos, você precisa ter conhecimento, você precisa ter propósito de vida. E quando a gente pensa na pessoa jurídica, observe que a gente usa também a palavra pessoa, né? O que é uma pessoa jurídica, né? É uma pessoa, como imagine a Atomy, como se fosse um ser, uma pessoa, né? Imaginar como se fosse realmente uma pessoa de carne e osso, né? Essa pessoa jurídica, ela tem que ter uma razão social, ela tem que ter uma razão de ser, e como uma pessoa física, ela também precisa é, se alimentar, ela também precisa de saúde, ela também precisa de saúde financeira, ela também precisa de propósito, ela também precisa se relacionar com as pessoas que são da sua família e pessoas que são ao seu redor. Basicamente, é muito similar às demandas de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Então, uma pessoa jurídica que não se comporta ou não se enxerga com as mesmas necessidades de uma pessoa física, ela pode ficar doente. Ela pode ter problemas de relacionamento. Ela pode ter problemas com seus parceiros, com seus vizinhos. Então, o que norteia uma pessoa, a boa qualidade de vida de uma pessoa física, é muito parecido o que norteia a saúde e a sobrevivência de uma pessoa jurídica. E por isso que a Atomy, ela deixa muito claro em seu site, inclusive em português, certos valores, certas direções em que ela precisa tomar. Vamos começar pensando em quantas empresas de marketing multinível começaram e terminaram. Quantas empresas ao redor desses anos, que eu sei que aqui muitas pessoas já trabalham há muitos anos com marketing de multinível, ou marketing de rede, ou marketing de relacionamento. Imagine quantas empresas você já conheceu que começaram e duraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você apostou as suas fichas naquela empresa, você acreditou nela, você trouxe os seus amigos, você trouxe a sua família, você trouxe as pessoas que acreditaram em você. E o que aconteceu com essas empresas? Quantas empresas vocês viram começar e terminar em menos de 2 anos? Por que isso acontece? E por que a Atomy e outras empresas duram mais tempo? Porque o centro de gravidade dessas empresas é o dinheiro. O foco delas sempre foi o dinheiro. Quando a pessoa está fundamentada em areia, como diz aquela parábola, a tendência é você não se sustentar. Então, quando a empresa ou a pessoa não tem uma base, se você entrar na Atomy pelo dinheiro, você pode sair pelo dinheiro. Se você entrar pelos motivos certos, o dinheiro vai ser uma consequência.
Então, aquelas empresas que tiveram como centro gravitacional apenas o dinheiro, o que aconteceu com elas é que os produtos e as pessoas eram secundários, ou talvez até muitas vezes irrelevantes. Então, as pessoas se tornaram um meio, se tornaram apenas um meio para chegar a um fim que é o dinheiro. Os produtos, muitas vezes, sem ter uma qualidade, apenas o objetivo é circular dinheiro, você ganhar dinheiro. E aí é onde, muitas vezes, o marketing multinível no Brasil, ele se deteriorou com as empresas aqui no Brasil, com um modelo de negócio, com um modelo de estrutura, né? E hoje em dia, muitas pessoas, como eu recebo esse tipo de feedback, que tem dificuldade em prospectar novamente aqueles amigos, aquela família, porque elas estão desacreditadas. E a própria pessoa, muitas vezes, e eu também escuto muitos relatos, né, de pessoas que olharam para a Atomy e reconquistaram a confiança no marketing de rede, no marketing multinível, no marketing de relacionamento, né? Porque o mercado ficou desacreditado em função dessa fase, dessa falta de propósito, né? Uma visão superficial. São pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Com objetivos superficiais, com objetivos muitas vezes fúteis, com maneiras de trabalhar sem uma responsabilidade social, sem uma responsabilidade jurídica. Empresas que não têm um propósito claro, uma filosofia clara, uma ética clara, e isso trouxe para o Brasil, especificamente, e para muitas empresas aqui no Brasil, todas essas deficiências e todo esse choque de valores, né? E, até certo ponto, denigriu, em muitos casos, o próprio marketing de multinível, o marketing de rede, que é algo extremamente legítimo, legal, viável, interessante, próspero, né? É uma proposta inteligente, é uma proposta sadia, é uma proposta ética, é uma proposta inteligente, sobretudo, né? Mas que foi deteriorado ao redor dos dias e do tempo como uma maneira de ganhar dinheiro fácil e rápido, né? Como uma pirâmide, que é uma palavra horrorosa que a gente sempre escuta, né? E quando a gente vai falar da Atomy, a gente fica realmente, se sente ofendido, né? Porque está muito longe, mas muito longe de ser uma pirâmide, né? Por centenas de motivos que não é necessário nem eu explicar para vocês, você sabe muito bem disso, né? Mas o mercado não sabe disso, muitas pessoas não sabem disso, porque o marketing multinível no Brasil tem passado e passa por essa deteriorização, em função dessa falta de propósito, essa falta de filosofia, essa falta de ética, e nós vamos abordar aqui como funciona a Atomy nesse sentido. Então, essas empresas, elas fecham na primeira ventania, na primeira dificuldade, porque como elas não geram confiança, o primeiro indício de fraude, todas as pessoas correm, porque provavelmente né? Então, ou problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de liderança, né? Essas empresas, na primeira tempestade, né? Elas não suportam e elas fecham, não conseguem subsistir. Por que isso acontece? Por que a Atomy é diferente? Por que a Atomy precisa ser diferente? Porque ela é diferente, né? Então, a pergunta é, o que a Atomy é diferente das outras? Que provavelmente é uma pergunta que você vai escutar muitas vezes por aí, né? O que ela tem de diferente de todas as outras empresas que muitas vezes você já participou, que você já convidou seus amigos, a sua família, né? A Atomy, ela tem uma filosofia corporativa. Então, ela parou, pensou e decidiu quais são os seus valores e o que ela defende. E esses valores que norteiam a existência da Atomy, desde sua fundação. Então, ela tem um desses valores são objetivos corporativos. Então, se vocês entrarem no site da Atomy, vocês vão encontrar em português, inclusive, tudo isso que eu estou falando aqui. Então, a Atomy ela tem, entre sua filosofia, objetivos corporativos. E quais são seus objetivos corporativos? O sucesso dos clientes. E quem são os clientes da Atomy?
você vai pensar assim, o cliente é quem compra o produto. É óbvio que quem compra o produto é um cliente, mas, além disso, os fornecedores da Atomy são seus clientes. Ele enxerga os fornecedores como cliente. Quando fala em sucesso, estamos falando do sucesso de todo o ciclo dentro da Atomy. Então, o consumidor, obviamente, é o seu cliente. Para a Atomy, nós que estamos aqui nessa sala hoje, somos o seu cliente. Nós somos o seu cliente. O próprio empreendedor é o cliente. Muitas vezes eu participei de reuniões da Atomy lá na abertura do Reino Unido, e eu vi a CEO da Atomy na Europa falar: vocês são o meu chefe. Você é meu chefe. Né? Veja a postura que a Atomy tem em relação a, a nós empreendedores da Atomy, como consumidores e como empreendedores. Muitas pessoas vão comprar na Atomy apenas pela qualidade e pelo preço dos produtos. Os funcionários da Atomy também ela enxerga como seus clientes. Então, ela tem o consumidor e empreendedor, o seu fornecedor e o seu funcionário. Então, ela quer o sucesso dos clientes. Ela quer ser um polo de distribuição mundial. E isso é bem importante a gente entender por que a Amazon é poderosa, porque o Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do planeta. Porque eu participei, como eu trabalho com marketing digital e e-commerce, eu já participei de vários congressos onde o presidente da Amazon no Brasil foi o conferencista, e a ideia inicial que você tem da Amazon é que é uma empresa de e-commerce. É óbvio que ela tem um e-commerce, mas o core business principal da Amazon é logística. O trabalho da Amazon é logística. Esse é o foco, onde ela conseguiu a alavancagem e se tornar uma das empresas mais poderosas do planeta. No fundo, o polo de distribuição, a Atomy, ela faz esse trabalho como um polo de distribuição. Então, o objetivo da Atomy é se tornar esse polo de distribuição global. Se eu mostrar para vocês aqui, eu vou parar de compartilhar rapidamente, eu vou compartilhar aqui o meu desktop. Eu vou mostrar para vocês aqui duas notícias, tá? Apenas para começar a conversa. Por exemplo, a Nuvem Shop é uma empresa de tecnologia e e-commerce. Ela recebeu esse ano 2,6 bilhões de reais em investimento. Se tornou um novo unicórnio no Brasil. Tá? 2,6 bilhões de investimento. A Vetex, que é outra empresa bem conhecida no ramo de tecnologia, também na área de e-commerce, abriu um IPO esse ano nos Estados Unidos e recebeu um aporte de 361 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 2 bilhões de reais. O que isso significa? Aqui uma lista de algumas startups que hoje são unicórnios, ou seja, empresas que já têm um capital de mais de 1 bilhão de reais, e todas elas estão Madeira é Madeira, um e-commerce, Hotmart, e-commerce. Então, o que nós vemos hoje no dia a dia das empresas relacionadas com tecnologia, que elas estão ganhando uma poderosa injeção de dinheiro, porque o mundo entendeu de uma forma muito clara que agora é a hora do e-commerce, agora é a hora da logística. Tá? Então, isso é uma tendência irreversível e que a Atomy já está posicionada nesse sentido há muitos anos. Então, veja o privilégio da inteligência corporativa de se antecipar a uma tendência. É óbvio que a pandemia, lamentavelmente, chegou, mas ela acelerou a percepção de importância do digital. E a Atomy já estava, a Atomy não precisou fazer esse movimento de transição como muitas empresas precisaram fazer isso, ela já estava inserida dentro desse cenário. Então, veja como o objetivo corporativo se antecipou a uma tendência grandiosa. E aí tem essa questão de uma empresa grandiosa, ela não pensa pequeno, embora vocês vão ver daqui a pouco que um dos centros fundamentais da Atomy é a humildade,
não é ser humilde, não significa não pensar grande, nesse caso. Então, um dos objetivos dela é ser uma empresa de grande porte, a nível global. Então, ela não está pensando pequeno. Princípios fundadores. Tá? Aqui só voltando um pouquinho aqui como um ponto importante em relação a uma empresa grandiosa, se você for buscar na Atom essa informação, o que ela entende por uma empresa grandiosa, vocês vão notar lá que ela coloca o seguinte: honestidade e bondade, como fundamento para ser uma empresa grandiosa. Honestidade e bondade. Então, vocês vão ver ao longo da noite de hoje uma série de princípios que não vamos falar hoje de religião, mas um pouco de filosofia, mas de princípios muito ligados ao cristianismo, ao judaísmo e às diferentes religiões. Não vamos falar de religião aqui, mas a verdade é que a Atom ela tem princípios espirituais fundamentados no seu modo de enxergar o mundo. Tá? Então, aí, dentro de uma empresa grandiosa, ela fala em honestidade e bondade, ou seja, dito e feito. O que a Atom disser que vai fazer, ela vai fazer. Se ela disse que vai abrir no Brasil, vai abrir no Brasil. Se ela falar que vai abrir no Peru, vai abrir no Peru. Que esse é um padrão de comportamento da Atom. O que ela fala, ela cumpre. Tá? Então, pode olhar no histórico da Atom, nos seus 12 anos, tudo que foi prometido foi cumprido. Tá? E assim como nós estamos hoje no processo de abertura, e nós sabemos que há, lamentavelmente, mas também compreensivelmente, pelos próprios motivos que eu acabei de explicar, um ceticismo, muitas vezes, em relação à abertura da Atom no Brasil, né? Uma coisa que podemos, nós que já estamos aqui, estar absolutamente 100% seguros de que, sim, um dos princípios de gerência da Atom é a honestidade e a bondade. Então, se ela falou que vai fazer, ela vai cumprir. Disso podemos estar seguros, porque é uma postura corporativa. A Atom tem também os seus princípios fundadores, que é um dos mais profundos que eu já vi. Né? Então, ela tem, por exemplo, esses princípios: ser, sustentabilidade, velocidade e equilíbrio. O que significa ser como princípio fundador da Atom? Estar viva e com ser de existir, tá? Aqui o ser é de existir, de dar sustentabilidade, de dar longevidade. E dentro da Atom, o teu cadastro ele vale até a 3ª geração. Então, quando eu me cadastrei na Atom, eu cadastrei o meu neto. Quando me cadastrei na Atom, eu cadastrei a minha família, cadastrei as minhas filhas, cadastrei os filhos das minhas filhas, né? Porque esse é um princípio fundamental da Atom, é um princípio fundador da Atom: ser, existir, ter longevidade. Na Coreia, inclusive, vocês vão poder ver depoimentos de pessoas que já é a 2ª geração, pessoas que quando os pais entraram na Atom, eles eram crianças, e hoje estão trabalhando junto com seus pais. Então, já atingiu a 3ª geração. Então, a Atom é para os nossos filhos e os nossos netos. E dentro desse plano de sustentabilidade, existe uma responsabilidade social. A Atom, ela sabe da importância de se manter viva. Tanto é que um desses princípios é que ela exista nos próximos 100 anos. Isso está escrito no site da Atom, se vocês não tiveram a oportunidade de ler e verificar. Ela assume o compromisso social de estar ativa nos próximos 100 anos. O que isso significa? Significa que muitas pessoas que estão nascendo hoje, um dia serão líderes da Atom. Significa que o trabalho que você está realizando hoje, os seus filhos vão herdar, os seus netos vão herdar, porque esta é um fundamento da Atom. Então, aquela experiência nociva, desagradável, de que você está trabalhando para uma empresa que amanhã vai acabar,
Na Atomy isso não existe e nunca vai existir. Então, ela assume esse compromisso, ela tem essa responsabilidade, não somente com os seus funcionários, com os seus fornecedores, com os seus consumidores e com os seus empreendedores. Tá? Uma das políticas dentro da sustentabilidade da Atomy é política de dívida zero. Isso também me chamou muita atenção. Dentro da sua gestão, a Atomy não faz dívidas. Então, ela tem ativos, tem crédito, ela tem reservas e ela não tem dívidas, que é um dos principais motivos do fechamento de muitas empresas. Então, ela tem uma saúde e uma vitalidade financeira. Lembre-se da referência que eu falei para vocês entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Ela é uma pessoa rica. Ela já está nessa posição e ela tem responsabilidade na maneira como ela trata os seus ativos. Outra questão importante que eu identifiquei como um princípio fundamental que está lá no site da Atomy, velocidade. Além da velocidade do crescimento que ela se propõe, velocidade com crescimento sustentável, um ponto importante dessa velocidade é a direção em que ela está indo. Não adianta você correr ser rápido se você estiver indo na direção errada. Palavras da própria Atomy. Você tem que correr, você tem que ser veloz, mas você tem que ir na direção certa. Né? Então, a maneira como ela está projetada para ter uma expansão rápida. Por isso que na Atomy é muito... Se hoje nós temos mais de 100 mil pessoas na Atomy sem ter produto, nós sabemos que na véspera da abertura, esse número vai triplicar. 300, 500, talvez 1 milhão de pessoas em curto tempo. Por que isso acontece? Porque a Atomy foi pensada para ser assim. Ela foi pensada e planejada para ser assim. Ela não tem travas, né? Você não tem desculpa, não tem que pagar dinheiro para você entrar. Você pode entrar com capital baixo se você não tiver condição. Então, ela foi feita para diferentes camadas sociais. Depende do seu sonho, de você querer fazer. Então, esse sistema da Atomy, como ela está pensado, isso é, obviamente, inteligente, pensado de uma forma estratégica para que exista velocidade dentro de uma direção pensada. Além disso, existe o equilíbrio. A Atomy, o sistema dela, como ela está planejada, ela busca o equilíbrio. Ou seja, as empresas, quando fala em equilíbrio, ela fala em equilíbrio na distribuição da riqueza. Então, a Atomy está pensada e direcionada para que todas as pessoas envolvidas, todos os seus clientes, ou seja, os fornecedores, os funcionários, as pessoas, os consumidores e nós, empreendedores da Atomy, tenhamos equidade na recepção das bonificações, dos benefícios financeiros, dos benefícios para a saúde, dos benefícios sociais, dos benefícios intelectuais, inclusive, de treinamento, de forma equilibrada. Então, sustentabilidade, velocidade na direção certa, uma expansão rápida, sem travas, sem desculpa, porque, como foi dito pelo Rodrigo nas reuniões passadas, no treinamento de segunda-feira, qual é a sua desculpa para não entrar na Atomy? Não tem desculpa, não tem justificativa, não existe nenhum tipo de argumento que seja sustentável para você não fazer parte da Atomy. Por isso, e isso foi pensado dessa maneira. Em algum momento foi pensado quais são os obstáculos. Tiramos os obstáculos para que a pessoa não tenha desculpa nenhuma em fazer parte dessa empresa. Então, foi pensado de uma forma inteligente para que haja essa expansão rápida, de uma forma veloz, na direção certa e com equilíbrio. Ou seja, você não vai ter na Atomy pessoas que vão ganhar mais ou que vão ganhar menos. São pessoas que fazem o mesmo esforço, duas pessoas que têm o mesmo esforço, a mesma dedicação, ambas podem ganhar a mesma coisa. E não importa se você entrou hoje, ou se você vai entrar daqui, ou se é alguém que está nascendo hoje, que vai entrar daqui a 20 anos na Atomy. Essa pessoa vai ter as mesmas oportunidades. É óbvio que nós estamos num momento mágico, absolutamente mágico, absolutamente único, que fazer parte da fundação. Para nós, as possibilidades são muito mais interessantes e imperdíveis, né? Muitas pessoas vão lamentar
não ter conhecido a Atomy nesse momento. E as pessoas que conheceram a Atomy e que não entraram agora, nós sabemos que essas pessoas mais tarde vão entrar chorando, né, pela oportunidade perdida. Vão entrar, vão fazer, mas vão lamentar terem perdido essa oportunidade. Né? Então, nós estamos aqui, nós não devemos perder essa oportunidade e trazer mais pessoas para essa oportunidade, para esse momento mágico que estamos vivendo. Bom, passando adiante. Lemas da empresa. Você vai encontrar também dentro do site da Atomy que ela tem lemas específicos, claros, bem definidos. Né? Quais são esses lemas? Nós prezamos o espírito. Está aí mais uma palavra que tem conotação espiritual, conotação judaico-cristã, como você queira chamar, mas que o que significa que ela tem uma finalidade muito mais profunda. Né? Ela tem um objetivo de realização que vai muito além do dinheiro, que vai de uma satisfação íntima da sua própria alma, do seu próprio ser. Né? Ela preza o seu espírito, ela enxerga você como uma pessoa muito relevante, que merece todo o respeito, que merece a sua realização, que merece uma singularidade. Então, a Atomy, ela tem dentro dos seus princípios já olhar para todas as pessoas como elas são, né? Corpo, alma e espírito, com todo o respeito e com toda a reverência, como alguém que é a imagem de Deus. Então, nesse sentido, poderíamos dizer que a Atomy não é necessariamente uma empresa laica. Ela tem no seu cerne valores espirituais predominantemente cristãos, mas também esses valores estão presentes em todas as religiões, judaico-cristã, por exemplo, o judaísmo, dentro do budismo, inclusive. Então, não se trata aqui de uma entidade ou de uma visão de uma religião, mas sim de um princípio espiritual, isso sim. Então, ela é coerente, né, com esses princípios. Não importa qual seja a sua religião, ela entende que você é muito mais do que uma pessoa, que atrás de você existe um ser, que atrás de você existe alguém que é semelhante a uma... que você é uma obra divina, que você é filho de Deus. Então, a palavra Deus aparece dentro dos lemas da empresa, tá? Respeito e singularidade. E esses são valores tanto do Ocidente quanto do Oriente, em termos de espiritualidade, seja judaico, seja cristã, seja do Islã, ou seja do budismo. A ideia espiritual está presente dentro da Atomy. Criamos a visão, né? Então, ela entende que para você criar, o que seria a visão? Como é que você se enxerga no futuro? E você vai encontrar dentro do lema da empresa que o melhor futuro, que você pode ser profeta, respeitosamente falando, a palavra profeta aqui, mas você pode criar o seu próprio futuro, você pode desenhar o seu futuro, você pode criar o seu futuro, e não simplesmente ele acontecer para você, você pode projetar aonde você vai estar. E essa é uma questão bastante bonita, e quando falamos aqui dessa visão, né, você tem a segunda questão, que é mantermos a fé. Né? E quando falamos aqui de fé, você inevitavelmente vai ter que chamar as suas irmãs. Quem são as irmãs da fé? O amor, a esperança, a paz e a confiança. Então, se você tem fé, você tem necessariamente amor. Se você tem fé, você tem necessariamente esperança. Se você tem necessariamente paz e você tem confiança. Então, esse fator de acreditar naquilo que nós, principalmente nós que estamos aqui, a empresa ela está e muitos, inclusive, né, que começaram a Atomy quando ela nem tinha escritório aqui no Brasil, por exemplo, não tinha rede social, talvez não tivesse nem ainda um presidente, né? Vocês estão aqui com um ato de fé, acreditando que está por vir. E por isso que a gente vê, e por isso que vocês notam também, esta confiança. A gente tem confiança no que vai acontecer, a gente tem essa esperança no que vai acontecer, e a gente faz esse trabalho com amor. Né? Por quê? Porque este é um fundamento da empresa, esse é um lema da empresa, manter a fé. Servimos com humildade. Esse é um outro lema da Atomy. Né? O que significa a humildade? Que é diferente de estar humilhado.
muitas vezes a gente está aqui por situações que fugiram ao nosso controle, a pessoa está numa situação difícil, humilhada pela vida, né? E qual a diferença, então, do humilde e do humilhado quando a pessoa encontrar o sucesso, que é o que nós vamos encontrar todos aqui nessa sala. Aí, quando a pessoa encontra o sucesso, você vê se a pessoa realmente era humilde ou não. A humildade, ela precede... A palavra humildade vem da palavra humus, significa chão. Então, humildade, dentro da Atomy, é você manter os seus pés no chão. Ou seja, não importa qual o resultado que você encontre, você mantenha os seus pés no chão, né? Gente grande, de verdade, sabe que é pequeno e está sempre estudando, né? Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Quando a pessoa é pequena, ela acha que é grande, então ela não cresce. Então, aqui, embora eu esteja fazendo um exercício de compartilhamento de visões de mundo, né? É uma interpretação daquilo que eu estudei dentro da Atomy para me apresentar aqui para vocês. É um exercício, oxalá seja também de minha parte, porque é um valor que eu também tenho que sempre buscar, a humildade, né? Então, a melhor forma de aprender, para mim, é ensinar, né? Ou procurar ensinar, porque eu não estou compartilhando nada novo para vocês aqui. Tenho certeza que vocês já perceberam, muitos de vocês, que esses são valores fortes dentro da Atomy. Então, humildade é um valor de referência dentro da Atomy. Então, e a Atomy, o que ela quer, né? Ela quer que essas culturas, esses princípios que nós falamos, que nós estamos aqui observando, sejam os nossos princípios. É uma escolha nossa se a gente vai seguir ou não esses propósitos, essa visão de mundo da Atomy, né? O que a Atomy nos pede é que a gente observe esses princípios, que a gente observe esses valores e que a gente, oxalá, possa vivenciar esses valores no nosso dia a dia, né? Crescendo juntos e compartilhando. Então, essa é uma cultura, uma das 3 culturas da Atomy. Princípios observados, ou seja, tudo que nós estamos falando aqui, que a gente observe esses princípios, que a gente cresça junto, né? Então, esse foi um dos motivos que a gente pensou num primeiro momento, a gente estava planejando essa quarta do conhecimento para a nossa rede. Então, não, vamos abrir para todo mundo. Esse é um princípio Atomy. Você falar com todo mundo. E vocês têm observado, de forma consciente ou inconsciente, eu não sei, que isso tem sido um comum dentro da Atomy. Pessoas de outras redes, né, de crossover, como eu escutei esse termo, bastante interessante, né, vêm falar com a gente, né, aí nos domingos, junto com o Rogério, né, pessoas que olham para a Atomy como uma coisa única, como um valor único. Todos somos átomos, né, crescendo juntos, independente da rede que a pessoa participa. Compartilhamento desse conhecimento, compartilhando a oportunidade, compartilhando os valores da Atomy. Por esse motivo que a Atomy é uma rocha. A Atomy é uma rocha. 12 anos de mercado, bem diferente de muitas empresas que nós conhecemos aqui no Brasil. Muitas delas não duraram 1 ano, não duraram 2 anos. Na melhor das hipóteses, duraram 3. Nunca saíram do Brasil, muitas delas. A Atomy está presente hoje em mais de 50 países. O mesmo plano de marketing. Quanto tempo você acredita que a Atomy vai durar? Quanto tempo você acha que ela vai durar? Se dentro do seu projeto, ela deixa claro que a sua meta é viver no mínimo 100 anos. 100 anos de existência. Então, nós vamos falecer e a Atomy vai continuar viva. Daqui a 100 anos. Então, os nossos bisnetos talvez conheçam a Atomy, muito provavelmente. E pessoas que estão nascendo hoje, um dia vão ser empreendedores da Atomy. A sua filha, o seu filho, que hoje tem... Minha filha tem 6 anos. Um dia ela vai trabalhar com a Atomy, se ela quiser, óbvio.
Mas se ela quiser, a Atomy vai estar aqui disponível para ela, como uma herança. Esse é um dos motivos que eu estou aqui, pela minha família. Então, se a Atomy é uma rocha, você sabe que a Atomy não vai ser derrubada, né? E aí eu lembro, como nós falamos aqui, de alguns princípios do cristianismo, que a Atomy está fundamentada. Vocês conhecem muito bem a parábola, né? Onde você edificar a sua casa, na areia ou na rocha. Quem edifica na areia, você sabe muito bem o que acontece. A Atomy está edificada sobre uma rocha. A Atomy é uma rocha. Ela vai vir para o Brasil e ela vai acontecer. Ela já é um sucesso e vai ter um objetivo global. O objetivo dela é alcance global. Então, ela vai estar presente em todo mundo. Hoje, nós temos duas empresas globais que faz parte do meu dia a dia, que é o Facebook e o Google. Então, se eu quiser fazer uma campanha no Google na Antártica, eu consigo. Se eu quiser fazer uma campanha no Google por Everest, eu consigo, porque ele chega até lá. A Atomy é uma empresa que tem o objetivo de ser global. Ela vai estar em todo o planeta. Então, imagino que vai ser essa empresa daqui a 5, 10, 20, 30, 50, 100 anos. Ela vai estar no planeta inteiro. Não vai ter quem não conheça a Atomy, assim como não tem quem não conheça o Facebook hoje, quem não conheça a Amazon, quem não conheça o Google. A Atomy vai estar presente em todos os cantos. Então, rocha sobre rocha é o convite de reflexão para você, para mim, para nós. Se formos uma rocha sobre a rocha, o que vai poder nos derrotar? O que vai nos derrubar? Nada, absolutamente nada. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista de realização, nós estamos na melhor empresa, no melhor momento, e só nos cabe reconhecer aquilo que precisamos aprender, desenvolver esses valores que a Atomy nos pede para desenvolver e fazer o trabalho melhor que a gente possa, como é o que eu procurei fazer essa noite. Peço desculpas pelas falhas, né, técnicas, mas, né, de todo o coração estamos aqui, com o coração nas mãos realmente, que nós acreditamos de verdade nessa empresa, nas pessoas que estão fazendo parte da nossa equipe, nas pessoas que fazem parte da Atomy, o corporativo na Coreia do Sul, o corporativo aqui no Brasil. Nós temos muita confiança, muita fé, como a própria palavra, como a própria Atomy nos pede, e se Deus queira, né, eu não poderia nunca dizer isso, mas se Deus queira, que eu possa também ter essa humildade, que é o que buscamos também, tá? De maneira que eu gostaria de agradecer muito o tempo de vocês, né? Essas questões que nós estamos abordando aqui são questões importantíssimas, na minha opinião, o porquê que a Atomy existe e o porquê que ela vai existir durante muitos anos. Quantas empresas de marketing de rede, de marketing multinível, vocês tiveram treinamento sobre valores, sobre ética, sobre filosofia, sobre valores espirituais dentro da empresa? Sempre o foco, normalmente, que é natural, no produto, que é importante, do plano de marketing, que é importante. Mas a raiz, a base, o fundamento que sustenta a Atomy são os seus valores. É a sua proposta de filosofia, é a sua proposta de existir. Por isso que a Atomy é o que é e por isso que ela vai continuar sendo o que é, durante muitos e muitos anos. Depende de nós, da nossa decisão, da nossa resiliência em seguir em frente com essa rocha, né, que é a Atomy, e a gente ser a rocha sobre a rocha. Então, a rocha sobre a rocha, meus amigos, querida família Atomy, é você. Esse é o convite que eu faço essa noite. A rocha sobre a rocha, o poder de um propósito, né? Parabéns pela Atomy, por ser o que ela é. Parabéns para você por estar aqui. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela essa oportunidade. Novamente, eu peço desculpas pelas falhas técnicas e espero ter contribuído essa noite com vocês, com a sua crença, com seus valores. E, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer aqui também a minha esposa, Ana Luísa, pelo suporte técnico, me ajudou aqui.
E para vocês, tenham uma boa noite, né? Muito sucesso. Seja uma rocha sobre a rocha. Pessoal, espero que tenha sido de útil para vocês, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Tá? Um grande abraço de coração meu e de minha família para todos vocês e nos vemos no caminho e nos vemos no topo. Tá bom, pessoal? Boa noite para vocês. Muito obrigado. Essa palestra está gravada. A gente vai publicar no YouTube para todos vocês. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Parabéns, para cima, irmão. Para cima, vamos embora. Antônio Torres aqui, Antônio Salvador. Parabéns pela apresentação. Satisfação, satisfação, presente a todos vocês, tá? Com muito Boa respeito. demais a apresentação, Francisco. Com muito respeito, eu agradeço todas as palavras de carinho de vocês, tá bom, gente? Parabéns. Grande líderes e adquirir muito conhecimento nessas lives. Obrigado, gente. Gente, bom descanso para vocês. Vou publicar essa conferência e até breve. Nos vemos no caminho, no topo. Até. Obrigado, gente. Até mais. Até mais. Até mais, meu irmão. Obrigado.